Fala galera, continuando aquela série nossa de dedução de solução de equação de terceiro grau agora. Antes foi Bhaskara e agora equação de terceiro grau completa. Usando duas coisas, uma préviazinha e somente fatoração. Bom, beleza. Primeiro de tudo, temos que entender, antes da gente conseguir deduzir a solução da equação da solução da equação ax cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d igual a zero, né? Ou seja, uma equação de terceiro grau completa. Primeiro temos que entender uma coisa. A solução de uma equação incompleta de terceiro grau que não possui o coeficiente, o termo que tem um x elevado ao quadrado. Por que disso? Primeiro de tudo, vamos lá. Eu não vou deduzir essa fórmula aqui agora, porque senão o vídeo vai ficar imensamente longo. Mas basicamente é o seguinte. Lá para o século 1500 e blá blá blá, não sei que ano, um cara chamado Tartaglia conseguiu deduzir uma fórmula. Basicamente, existem várias maneiras de deduzir, mas uma das maneiras possíveis é por fatoração, que se vocês quiserem eu posso deduzir também. Mas cara, é que essa fórmula, você encontra a dedução dela em vários lugares, em vários sites diferentes. No próprio livro do Caio Guimarães você encontra a solução dessa equação aí. Então eu não vou me ater muito a deduzi-la. Mas se você quiser eu posso fazer, tá? Mas enfim, ele conseguiu provar que a solução dessa equação x³ mais px mais q igual a zero era x igual a esse trambolho monstruoso aqui, certo? Essa coisa absurda aqui, certo? Então beleza. Por que temos que saber isso daqui? Simples. Vamos pensar o seguinte, ó. A maneira que a gente vai deduzir isso aqui é por fatoração. Vamos tentar usar a mesma ideia que a gente usou no vídeo da fórmula de Bhaskara, tá? Qual foi a ideia que a gente usou? Bom, quando a gente tinha a equação ax² mais bx mais c igual a zero, a gente tentou fazer o quê? Fazer o seguinte produto notável aparecer, x mais p ao quadrado, certo? Vamos tentar fazer a mesma coisa aqui. Porém, qual que é a ideia? Bom, se a gente sabe calcular a fórmula, se a gente sabe conseguir calcular isso daqui, ou seja, sabemos a solução de uma equação de terceiro grau sem o termo de segundo grau, a ideia é a gente conseguir fazer desaparecer o termo com bx². Fazer desaparecer o termo de segundo grau. Porque se a gente conseguir fazer desaparecer esse negócio, a gente pode usar a fórmula de Tartaglia, certo? Mas beleza, vamos lá. Então, vamos brincar com as duas ideias, né, de aparecer um produto notável da seguinte forma. X mais p ao cubo e tentar fazer com que o termo de segundo grau vá para o saco, certo? Então vamos lá. Primeiro, vamos dividir ambos os lados da equação por a. Então, você vai ter x³ mais b por a x² mais c por a x mais d por a igual a zero. Esse é o nosso primeiro passo. Agora vamos pensar o seguinte. Bom, queremos fazer aparecer o termo x mais p ao cubo. Tudo ao cubo, certo? Então temos que fazer o seguinte. Ora, a gente sabe que o termo x mais p ao cubo pode ser desenvolvido como x ao cubo mais 3px ao quadrado mais 3p² x mais p ao cubo, certo? E isso é uma ideia boa, porque em tese, se a gente conseguir fazer com que esse termo b por a x² esteja no desenvolvimento, a gente consegue sumir com o x². Se tu não está entendendo ainda a ideia de sumir com o x², relaxa, você vai entender daqui para frente, ou daqui mais para frente, certo? Mas beleza, temos que fazer esse desenvolvimento aqui. Bom, uma boa ideia é a gente analisar esse termo aqui. Esse termo, ele é a mesma coisa que 3 vezes b por 3a vezes x ao quadrado, certo? Se a gente puxar para cá também, temos isso daqui. A ideia é a gente fazer a seguinte malandragem. A gente somar 3 vezes b² por 9a² x mais b ao cubo por 27a ao cubo e tirar 3b² por 9a ao quadrado e tirar também x aqui, né? E tirar b³ por 27a cubo. E claro, colocar o resto da equação, que é o mais c por a x mais d por a
igual a zero. Por que caralho eu fiz isso e de onde eu tirei esse negócio? Como é que eu ia ter essa ideia numa prova, por exemplo, numa questão que pedisse para demonstrar? Simples. Se a gente quer fazer o x mais p ao cubo aparecer, temos que pegar em algum termo nosso esse p, certo? Ou seja, temos que transformar isso daqui, ou pelo menos remanejar, para que esteja próximo a esse formato, tá? E a ideia de você pegar isso aqui, de você tentar modificar esse termo para aparecer o desenvolvimento que a gente quer, é justamente para a ideia de a gente tirar o x quadrado. Veja, bom, se a gente fizer com que b por 3a seja o nosso p, olha que legal. X ao cubo mais 3px quadrado mais 3p quadrado x mais p cubo. Só que como a gente soma isso aqui, temos que tirar. Beleza? Portanto, isso daqui... Deixa eu pegar outra coisa, essa cor tá horrível, essa combinação tá horrível. Portanto, a gente vai ter que... Isso daqui vai virar x mais b por 3a ao cubo menos b quadrado por 3ax menos b cubo por 27a cubo mais c por a x mais d por a igual a zero. Se a gente fatorar e pôr em evidência o x aqui, vamos pegar só essa parte primeiro, tá? Vamos ignorar isso aqui para ficar mais fácil o desenvolvimento. Então a gente vai ter x vezes c por a, c por a menos b quadrado por 3a quadrado, né? Esqueci desse quadrado aqui, 3a quadrado, mais d por a menos b cubo por 27a cubo, certo? Só que a ideia que a gente quer tirar é a seguinte, olha que interessante. Putz, se a gente fizesse esse x mais b por 3a virar um y, certo? A gente chamasse isso aqui de y, porra, eu não ia ter nenhum y quadrado, certo? Eu ia ter y ao cubo mais esse trambolho aqui, mais esse trambolho aqui, mas não vai ter nenhum x mais b por 3a ao quadrado, por exemplo. Então, se eu transformar esse x em x mais b por 3a, eu consigo fazer aparecer um y, então eu vou ter uma equação do seguinte formato: y ao cubo mais py mais q igual a zero. E isso me possibilita usar a forma de Tartaglia. Fazer esse y igual a isso daqui, só que y é x mais b por 3a, jogo o b por 3a para o outro lado, pronto, tenho a equação para o x. Certo? Essa é a ideia de fazer o x quadrado desaparecer, entendeu? Então beleza, vamos brincar com isso aqui. Putz, se isso aqui fosse x mais b por 3a, eu ficaria tão feliz, seria tão mais fácil. Cara, faça aparecer. Vamos pegar agora essa parte aqui para ficar mais fácil. Eu tenho x mais b por 3a, somei, só que eu tenho que tirar. Então eu tiro b por 3a multiplicando esse trambolho aqui. Multiplicando c por a menos b quadrado por 3a ao quadrado. Se eu distribuir, multiplicar para cá e multiplicar para isso daqui, ó, eu vou ter então x mais b por 3a multiplicando c por a menos b quadrado por 3a ao quadrado mais b por 3a vezes b quadrado por 3a ao quadrado menos c por a. Opa! Consegui fazer aparecer o y. Ótimo! Então agora a gente tem o quê? Temos um trambolho muito feio. A gente tem y ao cubo. Espero que isso aqui ficou feio. Temos y, ficou mais ainda. Y ao cubo. Tem que ficar voltando aqui, tá, galera? Então, ó, detalhe, rapidinho, detalhe. Eu provavelmente errei alguma continha aqui, errei um expoente, não sei o quê. Mas a ideia não é tirar o resultado. Qual que é o título do vídeo? O título do vídeo, por acaso, é o valor da solução? Não, é como chegar na solução, tá? Então, assim, devo ter errado alguma continha aqui, mas a lógica permanece a mesma, tá? Se você encontrou algum erro na lógica, aí você me avisa. Mas assim, encontrei um quadrado que tá errado. Avisa também, mas isso não altera ao vídeo em si, tá? Mas voltando. Então eu vou ter aqui, ó, vou ter y ao cubo mais, puta que pariu, eu vou ter mais y vezes c por a menos, vou ter que ficar voltando aqui, b ao quadrado por 3a ao quadrado, volta aqui, tá, mais
b por 3a vezes b ao quadrado por 3a quadrado menos c por a. Volta aqui. Tá, isso aqui tá 2x mais b por 3a. Soma com o que está aqui. Não. Soma com o que está aqui, né? Isso, soma com o que está aqui. Mais d por a menos b por 3a, isso ao cubo, é igual a zero. Então, a gente tem o quê? A gente tem que isso daqui é o nosso p e essa coisa monstruosa aqui é o nosso q. Portanto, basta você jogar na fórmula, a gente vai ter o quê? Bom, fazendo y é igual a... Eu nem lembro aquele negócio de cor, tá? Então acho que eu vou errar. Menos q por 2 mais raiz quadrada de p por 2, não, de q... Enfim. Basicamente isso aqui. Eu tenho uma equação incompleta do terceiro grau em y, só que y é x mais b por 3a. Então basta você jogar. Em vez de colocar x, coloca y aqui. Y. E aí você vai ter x mais b por 3a, joga b por 3a para o outro lado. Pronto, você achou a solução da equação. Ah, joga aí. Nem fudendo. Cara, eu tenho amor à minha vida, tá? Eu tenho tempo, eu tenho coisas para fazer, pelo amor de Deus. É uma conta absurda. Aí você me pergunta, ah, cara, se você não vai mostrar a fórmula geral, então para que você está deduzindo isso tudo? Por amor à matemática, só por isso. Sério. Vamos lá. Vamos agora para a parte moral do vídeo. A fórmula de Tartaglia. E essa porra aqui que eu fiz, não são úteis em prova. Tartaglia não é útil em prova, nem mesmo esse negócio que estamos vendo. Muito menos esse daqui. Isso aqui é uma contalhada absurda. Vai demorar muito mais tempo você usar essa fórmula do que se fazer por outros métodos. Porque a maioria das questões de vestibular, elas são feitas para dar certo. As raízes são números inteiros ou, sei lá, números complexos. Então dá para sair mais bonitinho. E se a raiz é uma irracional, por exemplo, melhor, porque tem o teorema das racionais, por exemplo, então fica melhor. Mas ninguém usa Tartaglia. Não se usa Tartaglia em prova. Tartaglia até dá pra usar se for tipo, cara, é isso ou eu tô fudido, sabe? Então aí você usa. Se não encontrou nenhuma outra maneira, você usa. Agora, isso daqui, velho, menos ainda. Isso é pra provar como você pode achar uma das raízes de uma equação de terceiro grau completa. Por que eu disse uma? Porque a fórmula de Tartaglia, ela só vai te dar uma raiz. E se só vai te dar uma raiz, obviamente, tudo que deriva dela vai te dar uma raiz também. Agora, em tese, ela te dá as três. Por quê? Porque se tu tem um polinômio de terceiro grau, e você tem uma raiz, você já sabe que você pode aplicar o Briot-Ruffini. E aplicando o Briot-Ruffini, você cai numa equação de segundo grau. E caindo numa equação de segundo grau, vai um Bhaskara. Usando o Bhaskara, você tem as três raízes. Essa é a ideia, beleza? Então é isso. É assim que você encontra uma solução. Se você achou chato de eu não desenvolver esse negócio inteiro para achar a solução, aí, mano, lamento. Aí eu já acho que foge do aspecto do vídeo. O aspecto é desenvolver ferramentas e não mostrar uma fórmula inútil e gastar meia hora para desenvolver. Sério, eu já tentei várias vezes de dar uma contada muito absurda, tá? E não vale a pena. Beleza? Então é isso, galera. Falou, abraço, é nóis. Amor no teu coração, tudo de bom e tchau.